Estamos de volta aqui com Falando Nisso, dia de papo cabeça, assunto bem delicado. Você pode ligar, não precisa se identificar. A doutora Daniela Feroldi, psicóloga, está aqui com a gente. A gente está falando sobre o problema de drogas. A droga pode estar destruindo a sua família, você não sabe mais por onde buscar ajuda. Então presta atenção aqui no programa, quem sabe a gente consegue dar uma luz, né, Luquinha? Pois é, vou fazer o comentário aqui da Bruna, pode ser, Leandro, Claro, rapidinho? Claro. A Bruna comentou aqui sobre um caso com o irmão dela. Diz que durante 10 anos ele foi viciado. E agora, depois de muito sofrimento pela conta aqui, ele conseguiu constituir uma família. Diz que isso ajudou muito ele, sabe, doutor? Mas o que eu achei interessante foi o seguinte que ela relatou aqui. Começou na maconha e na escola. E diz que ele mesmo conta para ela que a maconha, que muitas pessoas falam que não é nada, que não é droga, que pedem tanto a legalização, e a gente não vai entrar nisso aqui agora, mas porque acham que é algo inofensivo, foi a porta que foi aberta para entrar outras drogas piores. Realmente é isso, doutora? Realmente essas drogas que a gente acha, tudo bem, né? A gente não, que as pessoas falam, né? Que tá tudo bem, né, Sol? Realmente elas vão abrir uma porta para algo pior? Na verdade, o próprio uso da maconha é um uso nocivo. Normalmente a maconha é uma droga utilizada na adolescência, o início do uso é na adolescência, que é uma época em que acontece uma coisa chamada poda neural. O cérebro do adolescente, ele está passando do cérebro de uma criança para o cérebro adulto. Sim. Então, é uma fase de adaptação cerebral em que acontece uma coisa chamada poda neural. E nessa época, o adolescente está usando droga. A maconha é uma droga perturbadora, não é uma droga leve, não adianta ser hidropônica. Eu, às vezes, escuto, mas eu cultivo a minha. Que bonitinho. Não adianta, ela é nociva. A substância nociva da maconha, psicoativa, causa danos e alguns danos irreversíveis. Então, é sim uma possibilidade de entrada num universo que depois vai se estendendo para outras substâncias. Dani, quando a gente pegou essa pauta de hoje, é assim, a pedido de várias famílias que sofrem desse problema. E quando a gente começou a estudar e pesquisar um pouquinho sobre as drogas destruindo as famílias, o que a gente viu aí no universo da internet são tratamentos milagrosos, né? Gente que promete mundos e fundos, que o cara ou a menina nunca mais vão voltar, etc. e tal. Na realidade, existe cura? Existe um tratamento eficaz? Como é que é isso? Então, cientificamente, hoje, a gente ainda não conhece alguma situação definitiva em termos de cura. A gente considera a dependência química uma doença crônica, tal qual diabetes, a asma, a hipertensão. Então, uma doença em que o indivíduo precisa se conscientizar, entender a sua doença, a família precisa entender e aí ele vai se submeter a tratamento. O tratamento da dependência química é um tratamento que engloba a família, o indivíduo, o meio onde esse indivíduo está inserido e aí a gente consegue um resultado melhor. Desconfie dessas promessas muito milagrosas, porque isso costuma ser só para conseguir dinheiro da família que está desesperada, buscando qualquer coisa que ajude naquele momento de sofrimento dela e deles. Uhum. Eu escutei até falar de uma vacina, viu, Luquinha? Então, eu vou pedir para o cidadão que tem essa vacina milagrosa, já que você quer ajudar as pessoas, que não cobre esse absurdo, né? Que não vai funcionar mesmo, e ajude as famílias que estão precisando, já que isso é tão bom assim do coração. Com certeza, não é verdade? Concordo com você, né? Tem uma pessoa de São José dos Campos que não quer se identificar, e eu já agradeço a confiança, obrigado pela ligação, boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Pode fazer a pergunta ou comentário, amigo. Então, o meu grupo social usa com muita frequência maconha e outras drogas. E como eu não consigo evitar o convívio com essas pessoas, eu acabo sendo assediado por elas porque eu não utilizo essas drogas, né? Eu queria saber o seguinte, o que eu posso fazer para estar evitando passar constrangimentos e até mesmo evitar mesmo utilizar essas drogas? Antes da doutora responder, meu querido, me responde uma coisa, se você puder. O porquê que você não consegue se afastar dessas pessoas? Porque essas pessoas fazem parte já do meu ciclo de amizade, né? Elas estão próximas da minha família, estão próximas de mim e aí eu não consigo manter essa distância. É uma situação difícil mesmo. Na verdade, a melhor alternativa seria mesmo se afastar.
na impossibilidade desse afastamento, e isso pode acontecer por várias coisas, até porque às vezes as pessoas são familiares da gente, a minha sugestão é que você adote um posicionamento claro, no sentido de dizer que, assim como o outro acha que isso é divertido ou que faz bem, você tem a possibilidade de dizer, não, eu não quero, isso não é legal, não faz parte da minha vida. A gente não precisa desse tipo de substância para se divertir. Se a gente precisa, é porque alguma coisa tem errado. Não está legal, né? Não está legal. Você acha que é interessante ele buscar algum tipo de ajuda também para se fortalecer? Acho que sim, talvez trabalhar um pouco mais dessa autoestima que talvez esteja meio fragilizada, e aí a gente quer ser aceito por um grupo que às vezes está interessado em outras coisas. Mas se mantém firme, você está num caminho legal. Quando você estiver achando que não é por aí... Pois é, e nessas horas, né, Luquinha, a gente conhece algumas famílias que sofrem com esse problema aí das drogas. A família precisa estar muito unida quando algum familiar aí cai no mundo das drogas, né? Foi o que aconteceu com um telespectador nosso que não quis se identificar, né, Luquinha? Pois é, só ele chegou, olha, a dormir na rua, gente, na sarjeta. Ele sofreu muito mesmo, mas o que o ajudou foi sim o apoio da família e foi também ele enxergar com muita coragem o estado que ele estava. Então agora a gente confere esse depoimento. Comecei a usar drogas com 17 anos, foi para experimentar, para conhecer, né? Não conhecia, vi um grupo de amigos usando, demonstrando uma certa felicidade, um certo convívio social com todo mundo. Eu queria fazer parte daquilo, né? Eu não sabia o resultado que a droga ia trazer na minha vida. Com 23 anos, eu já descobri que eu tinha problema com droga, porque eu não conseguia mais parar de usar. Porque eu perdi o trabalho, tinha uma namorada, não deu certo, os relacionamentos que eu tinha na minha idade não davam certo, nenhum trabalho depois, eu não conseguia me manter em serviço nenhum, eu não conseguia conviver com a minha família, eram brigas, minha mãe desesperada, meu pai, meus irmãos, comecei a trazer problemas para dentro de casa, minha família, comecei a tirar coisas dentro de casa também para pagar as dívidas, minha mãe teve que fazer isso algumas vezes, meus irmãos se juntaram para pagar algumas vezes as minhas dívidas de droga, para mim não morrer. Porque o uso de drogas ele leva a 3 finais, ou uma instituição, ou uma prisão, ou a morte. Eu já passei pelos 2 caminhos, instituição e uma prisão. E hoje eu tenho a consciência que eu não quero morrer. Ela percebeu porque eu mudei de cidade, eu morava em São José, vivi minha vida inteira aqui em São José e eu mudei para Jacareí. Aí nessa de ir para Jacareí eu conheci ela, eu consegui ficar um ano sem usar droga. Eu comecei a me relacionar com ela e nesse um ano a gente casou, foi morar junto. E aí que eu fui começar a usar novamente, né? Quando eu usava droga, eu não pagava as contas. Não tinha dinheiro para pagar conta de água, de luz, fazer compra. Eu gastava o dinheiro todo com droga. Pagamento todo. Chegava na sexta-feira, eu recebia e não ia para casa. Ia chegar só na segunda-feira. Não dava atenção para a família. Minha mulher saía atrás de mim, minha esposa, atrás de mim, dos lugares onde eu poderia estar. Minha filha, tinha uma filha já com 4 anos de idade. Porque na escola falavam para assim, fala para o seu pai parar de usar droga, mas eu não conhecia nada, eu não sabia um caminho a ser seguido, uma direção a ser tomada, eu não sabia que rumo tomar na minha vida. Eu sabia que eu tinha problema, isso era um fato, mas a relação com a minha filha era de muita dor, muito sofrimento, porque eu não sabia o que falar para ela, eu não sabia o que fazer. Ela pedia, pai, para de usar, vem para casa. Foi aumentando cada vez mais. O desespero de eu querer parar de usar droga e não conseguir parar, que era muito desesperador. Eu tentei suicídio, eu tentei me matar uma vez, porque eu não sabia o que acontecia comigo. Eu achava que eu era um sem vergonha e eu não conseguia parar, como todos diziam para mim. Mas, quando ela conheceu o NA, Narcóticos Anônimos, e foi apresentada a doença da adicção, que aquela obsessão que eu tinha de usar droga, ela poderia acabar, foi muito bom para mim. Foi o que salvou a minha vida hoje, né? Por ser uma doença, não tem cura. Vou estar em tratamento pro resto da minha vida. Pode em casa perguntar para eles o que eles acham de mim hoje, né? Dentro de casa, assim, nós temos uma paz de espírito hoje, sabe? A harmonia, aquele medo, aquele sofrimento, aquela depressão já não existe mais dentro de casa. Minha família ficar 3 dias acordado, me procurando nesses lugares, já não acontece mais, já faz 10 anos. Hoje tenho paz dentro de casa, paz na minha família também. Eu queria que a Dani comentasse um pouquinho esse depoimento, porque é o seguinte, Dani, a gente viu o sofrimento dele, a luta dele e a luta constante até hoje, né? E a família pedindo, não usa, não usa, não usa. A partir do momento que ele está em tratamento,
10 anos afastado, no caso de uma pessoa parecida. Qual é o comportamento que a família deve ter dentro de casa? Ou seja, tem gente perguntando aqui, posso usar uma cervejinha? Posso participar de uma festa com algum tipo de bebida? Isso é uma porta aberta para que ele volte, no caso, esse nosso querido e outras pessoas como ele? Então, retomando um pouco do que a gente disse, se não existe problema, não tem problema de eu não fazer uso da bebida. Então, é claro que no início de um processo de recuperação, a gente sugere sim que a família, pelo menos que no ambiente familiar, doméstico, esse paciente meu, né? Os meus meninos estão me assistindo hoje. Pelo menos essa pessoa pode ter um ambiente seguro em que ela vai estar protegida. Porque numa pizzaria vai ter bebida, porque no batizado vai ter bebida, no casamento vai ter bebida, então em casa ela tem um ambiente protegido. É claro que ao longo do processo de recuperação, ele está falando da altura de 10 anos sem o uso, ele está numa condição de saber aquilo que lhe faz bem e que não lhe faz bem. Então o termômetro é esse, ele se conhece o suficiente para poder dizer assim, olha, isso não está legal para mim, esse ambiente está me fazendo mal, então eu vou embora, e a família vai funcionar da mesma maneira. Então, vamos dar tempo ao tempo para que a gente adquira essa maturidade. Ok, então. Daqui a pouquinho a gente vai falar da intervenção, ou seja, daquela internação que a pessoa não quer ajuda, mas a família vai lá e interna de qualquer jeito. Isso é eficaz ou não, Luquinha? Tem gente perguntando isso no Face. Deixar meu abraço, um beijo especial para Dona Isabel e seu Luiz lá de Jacareí, que a gente estava hoje no Vale Sul Shopping almoçando, né, Sol? E com muito carinho eles foram conversar com a gente. Obrigado pela companhia de sempre. E as meninas da lotérica lá, da João Guilhermino, da João Guilhermino, né? mandaram um beijo também. Um beijo para elas também. Eu vou fazer um joguinho aí com vocês. A gente tá no Brasil aqui, né, gente? Só jogando mesmo, né? Olha só. O príncipe William começou oficialmente a trabalhar como piloto de ambulância aérea. E esse duque aí de Cambridge vai passar aí os próximos meses em treinamento e deve começar a operar os helicópteros oficialmente no verão. William servirá a Bond Air Service, que presta serviços de emergência atendendo a todo tipo de chamada. E olha que incrível, Solange. Ele vai doar todo o seu salário para caridade. Segundo na sucessão do trono, o príncipe conquistou sua licença para pilotar em março. E após completar uma bateria de exames escritos e também físicos. Lá não tem mamata, não. Que coisa, né, Solange? Vai doar tudo que recebe, né? Podia servir de exemplo para os nossos amigos de Brasília, tá bom, né? Tá bom. E olha que briga feia no MMA, gente. Um desentendimento entre os lutadores. O McGregor e também o Aldo quase saíram no tapa. E a gente já explica mais para você. Não sai daí, não.